Panorama de mercado, dia 23 de junho, terça-feira, dia de realização forte nos mercados, mas aqui na nossa bolsa tivemos um dia positivo. A gente teve uma realização muito forte nas techs, em emergentes aí mais ligados à tecnologia, como o caso da Coreia do Sul, que chegou até a acionar Circuit Breaker, Taiwan e outros emergentes que vinham muito bem. E uma dinâmica um pouco mais forte nos emergentes ligados a commodities, como é o caso do Brasil. Então a gente teve um rotation bastante relevante hoje. Empresas de tecnologia, índices tecnológicos, países com mais peso em tecnologia realizando e países com mais peso em commodity, trazendo um pouco mais de resiliência, como foi o caso do Brasil. A gente acabou destoando aí no curto prazo, enquanto as bolsas subiam, a gente estava com uma dinâmica mais fraca que o Ibov, agora se inverteu nos últimos dias. Ontem uma boa alta no Ibov, hoje novamente aí subindo 0,52, num dia que parecia que ser um dia pesado, que a gente perderia a região de 168 mil, a gente virou de uma queda para uma alta. E estamos aí com uma sinalização de um potencial fundo duplo aqui no Ibov, em cima da média de 200, é uma região bastante favorável para isso. Caso o Ibov venha a romper lá a região dos 175 nos próximos dias, ativaria um fundo duplo e uma potencial reversão começaria a aparecer no radar aí no curto prazo. Porém, a gente tem uma dinâmica ainda de juros muito fortes, uma dinâmica do dólar se fortalecendo contra todas as moedas aí do mundo. Então não é um cenário que tá tão fácil de cravar que é daqui para cima, que o Bob vai reverter a tendência, é um cenário ainda bastante incerto. Temos as eleições se aproximando, temos aí cenário eleitoral complicado e o cenário macro aí também não dificultando, trazendo maior dificuldade, né, querendo dizer, para que a gente crave o fundo no nosso mercado. Então, um momento ainda de cautela, momento de observar o fluxo, ver estrangeiro, caso ele volte a comprar Brasil, vai ser um ponto muito positivo, que não aconteceu ainda. O estrangeiro vem vendendo forte nossa bolsa desde da metade de abril. E, tecnicamente, a gente precisa ver viradas de médias para cima, pivôs de alta, um cenário de recuperação técnica mais crível, para a gente acreditar que o Ibov vai fazer fundo mínimo aí na região de 168 e vai voltar a mirar lá patamares próximos à máxima histórica. Vamos observar os próximos dias, mas é uma região bastante interessante para essa reação. Ibov então fecha com uma alta de 0,52. Vamos ver aí se amanhã a gente volta a mostrar força. A média de 21 agora é a média aí que está segurando os preços. Segurou aqui, né, no dia 12. Segurou aqui agora novamente hoje no dia 23. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer e ir adiante. O S&P realizou forte, 1,44% de queda, já mostrava ser um pregão que a gente teria uma realização forte na abertura, foi o que aconteceu, chegou a estar pior, né? Chegou a bater o S&P aí uma queda de 1,70, chegou a recuperar, né, no intradiário, melhorou um pouquinho, mas acabou fechando no mesmo patamar que abriu. Vindo testar a média de 50, uma queda aí de 1,44. Vamos ver como os próximos dias aparecem para a gente, mas há uma possibilidade aqui de um possível ombro, cabeça, ombro aparecendo no radar aqui no S&P. Se perder a média de 50, começa a trazer uma leitura de possível reversão no curto prazo. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,09, mas bastante tranquilo na sua tendência, canal de alta, topos e fundos ascendentes, como eu disse no começo. As commodities, né, os índices mais ligados a commodities, mostraram mais força. É o caso do Dow Jones, caiu bem pouco, segue com médias inclinadas para cima e segue numa tendência bastante tranquila. O Nasdaq, queda mais forte de 3,29%, já abriu bastante pesado, chegou a melhorar, chegou a operar um pouquinho, mas assim como o S&P fechou praticamente no mesmo nível que abriu. E aqui também a gente tem a possibilidade de uma leitura de um oco, né? Um padrão de reversão. Caso a gente volte a trazer fraqueza nos próximos dias, venha perder a média de 50, seria um cenário onde a gente poderia ver uma correção mais intensa aí no Nasdaq, tá? Os juros americanos aí apresentando um leve arrefecimento, 2 anos caindo 3 bips, mas praticamente na máxima do movimento. Os 5 anos queda de 2,1 bips, tentando fazer topos mais baixos, mas precisa perder a região dos 4,15 para reverter a tendência para baixa. E o 10 anos uma queda de 1,2 bips, está fazendo destacadamente aí topos mais baixos, mas precisa perder a região dos 4,40 ali para voltar a trazer uma reversão de tendência. O dólar index, como citei, está bem estressado, está na máxima do movimento. A gente vê o dólar index na máxima aí desde maio do ano passado, e isso vem trazendo o fortalecimento do dólar aí contra todas as moedas e também contra o real. Então a gente segue
uma dinâmica bastante forte aí para o dólar ao redor do mundo. O VIX hoje acabou estressando bem, com uma alta de quase 13%, marcando fundo novamente na região dos 16 pontos e pode voltar a mirar lá a região dos 23. Petróleo segue em queda, ontem caiu, hoje nova queda de 1,09 no momento. Está aí tentando buscar perder o suporte nos 77 dólares, caso se confirme, mira ali para a região dos 73 e depois 70 dólares como próximos níveis de suporte. Minério de ferro em Singapura terminou em queda de 0,65, mas no aftermarket deu uma reagida, subiu 0,61. Vem aí pelo sexto pregão de queda consecutivo, longe das médias, um pouco esticado, né, a queda. Então abre espaço para um repique, mas a dinâmica de baixa está bem pujante aí no minério de ferro. Metais preciosos também em queda, o ouro caindo quase 2%, voltando a mirar a mínima do movimento lá nos 4 mil dólares, né? Se vier perder essa região, a gente começa a mirar lá para os 3.900, que seria uma próxima região de suporte. A prata, queda forte de 5,40%, vindo buscar a mínima do ano, né, que foi lá em 23 de março, na região dos 61 dólares. Tendência de baixa começa a aparecer de maneira mais vigorosa agora na prata. E as criptomoedas seguem pesadas, apesar da alta de ontem, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, deixaram uma sombra superior relevante. Hoje trouxeram um tom baixista, com uma queda de 2,46 no momento para o Bitcoin, batendo a região dos 62 mil dólares, na mínima bateu 61.800. E o Ethereum, uma queda de 3,82, também voltando a mirar as mínimas aí do movimento recente, lá para casa dos 1.500, chegou a bater hoje patamar de 1.634 dólares. Vamos ficar bastante atentos aí ao cenário para os próximos dias, especialmente na quinta-feira, com dados de inflação no Brasil e Estados Unidos. E amanhã, né, tem Jogo do Brasil. Provavelmente aí para o final da tarde de amanhã a gente deve ter um mercado com menor liquidez, mas vamos ver. Hoje foi uma reação bastante interessante. Vamos ver se a gente dá prosseguimento a esse movimento no dia de amanhã, beleza? Espero vocês aí para o novo panorama de mercado. Grande abraço a todos, valeu!